Bom dia, que a paz de Deus seja com você, meu irmão Anderson. Eu quero primeiro parabenizar pelo vídeo que você recebeu, porque se você recebeu um vídeo daquele, provavelmente você está evangelizando, né? Porque já teve aí a resposta. Então eu anotei aqui as passagens bíblicas que esse rapaz usou na fala dele, né? Ele falou que Jesus só tem uma igreja, perfeito, e que Jesus Cristo fundou uma igreja, que Jesus Cristo zela por essa igreja. Então ele falou certo. Mas quando ele falou que essa igreja tem, tudo que ele falou, João 10,16, que o Senhor tem outros que não são desse aprisco, convém conduzi-la, que assim como a esposa tem que ter só um marido, a igreja também. Ele referiu a Atos 20:28, ele referiu várias situações, mas eu quero primeiro falar sobre a liderança da igreja, né? Quando ele usou a expressão, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Bom, quando ele usou esse termo, aí que começa o engano, né? Uma falta de estudo mais apurado. Eu creio na sinceridade dele, e eu estou fazendo esse vídeo, Anderson, para você entregar para aquele que escreveu aquilo ali. Então, ele é até sincero nas suas declarações, tem um bom conhecimento bíblico. Todavia, as passagens bíblicas que ele utiliza, ela está fora do seu contexto, e também ele está dando uma interpretação forçada dos textos, né? Por quê? Quando fala que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, na realidade Jesus estava falando que ele era a pedra. E sobre ele que edificaria a igreja dele, ou seja, no grego, Pedro representa pedras pequenas, mas Cristo é a rocha verdadeira. Então ele estava falando o quê? Que ele é a rocha principal, que ele é a pedra. Então, primeiro, a liderança da igreja, ela não está com pastores nem com ancião. A verdadeira liderança da igreja está com Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Paulo, não é pastor. O que lidera a igreja é Jesus Cristo. Por quê? Cristo não poderia fazer uma igreja fundamentada em cima de um homem, porque o Satanás você não pode subestimar. O Satanás é extremamente forte, tem poder. Então, ele jamais iria fazer isso. Então, o ponto fundamental para a gente começar a mostrar a esse senhor aí que ele está equivocado, mostrar isso, né? Que Cristo jamais estabeleceu a igreja em cima de um homem, que seja papa, que seja bispo, que seja pastor, nada contra eles, entendeu? Mas de maneira nenhuma. E eu deixei uma passagem bíblica que está em 1 Coríntios 3,11, fala assim, olha, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? Em Atos 4,10 fala, era conhecido de vós, olha só, era conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, também a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este nome está aqui e são diante de vós. Atos 4,11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posto como pedra angular. A pedra angular era a pedra de esquina, né? Era a base de qualquer construção naquela época. E Atos 4,12 fala, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então, né, a gente pode entender aqui que a igreja no qual Jesus estava falando com Pedro, né? O fundamento era o próprio Jesus. Ele apontou para Pedro, falou, tu és Pedro, e apontou para ele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, vamos tirar isso de cor. Líder da igreja, o principal líder, o principal cabeça, a pedra angular da igreja é Jesus Cristo.
né? Então, eu acho que nessa parte, para quem te mandou esse vídeo e tudo, dá para ele estudar um pouquinho, né? Para estudar mais, tem que estudar muito a Bíblia, né? E não é um simples vídeo que vai resolver a situação. Mas eu vou falar também de João 21, 26, quando Jesus tem uma entrevista com Pedro e fala, tu és Pedro e sobre essa pedra, quando ele fala, tu me amas, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Ali, na verdade, Pedro, depois que negou a Cristo, porque lá antes, Jesus chamou Pedro, ele estava pescando, aconteceu um milagre também, e Jesus falou assim, olha Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E durante essa trajetória, ele falou, Satanás vai te cirandar, tudo isso que ele falou, porque realmente todo mundo que vai trabalhar para Cristo, Satanás vai cirandar, vai tentar derrubar. Mas ele falou, não, eu velo para vocês, para que vocês não caiam. Então, esse é o propósito de Jesus para todos aqueles que estão trabalhando na obra, não é? Não é um caso específico só de Pedro. Mas Pedro acabou, né, mesmo com as orações e tudo, Pedro acabou vacilando. E ele vacilou, e a Bíblia afirma assim que ele queria voltar para o seu ramo antigo, né, voltar a pescar, deixar de fazer o trabalho no qual Deus o confiou. Então, quando Jesus encontra com Pedro, depois de mais um milagre, então Pedro ali está restituindo, dando oportunidade a Pedro, que tinha se convertido, afastado da fé, né? Mesmo que seja por alguns minutos, ele afastou na fé, simbolicamente, dá a entender que ele afastou da fé. Então, Jesus estava dando o quê? Estava restituindo aquilo que ele perdeu. Isso aí não consta nada que tem uma igreja definida, ou coisas nesse sentido, né? Ele falou a verdade, Jesus só tem uma igreja, só uma igreja. Satanás inventou um monte, né? Mas ele só tem uma igreja. Por que ele só tem uma igreja? No capítulo 12 de Apocalipse, dá o retrato da igreja de Deus. E no capítulo 17, dá o retrato da igreja que prostituiu, que por conseguinte, ela tem as mesmas características da igreja que esse homem falou do vídeo. É só você ler com atenção. As cores, a forma de cultuar, né, são as mesmas características do capítulo 17. Só ler com muito cuidado o capítulo 17. Quero lembrar que toda vez que a Bíblia fala meretriz, prostituta ou mulher, representa a igreja. Dependendo do contexto, você vai saber se é uma igreja que se prostituiu ou se é uma igreja pura. Então, na realidade, o que aconteceu? Essa igreja de Deus, no qual ela foi formada no Novo Testamento, mas é uma igreja que veio desde o Novo Testamento. Só que no Novo Testamento, essa igreja era constituída com os israelitas. Quem quisesse servir a Deus tinha que ir para lá, né? E no Novo Testamento, como Israel rejeitou a Cristo, em sua maioria, o que aconteceu? Então, formou-se uma igreja composta o quê? Com membros judeus, né? Mas também a salvação ela foi para os gentios. E essa igreja ela manteve apostólica, católica, que significa universal, e apostólica, que vem dos apóstolos. Essa igreja ela nunca caiu, ela nunca se prostituiu, tá certo? O que acontece? Como um grupo dentro dela de pessoas, não a igreja se prostituiu, esse grupo, né, que a gente sabe na época de Constantino, esse grupo começou a perseguir a verdadeira igreja. Então, no capítulo 12 do Apocalipse, você vai ver que fala que essa igreja ficou escondida durante 1260 anos, que em profecia um dia, fala um dia, né? Um dia representa um ano. Então, ela foi 1260 anos. Quer dizer, a igreja de Cristo, ela nunca se prostituiu. A igreja de Cristo, ela teve que ficar no anonimato, né? O anonimato em termos, porque lá muitos saíam do seu esconderijo e ia pregar o verdadeiro evangelho. Quer dizer, a luz de Deus ela nunca se apagou, a porta do inferno nunca se prevaleceu contra a igreja de Cristo, porque durante 1260 anos ela não ficou pública. Agora, essa igreja que esse homem falou aí, ela nunca foi perseguida assim, ela sempre perseguiu. Só tem uma ocasião para cumprimento profético, que foi em 1778, e para cumprir também os 1260 anos, é que o general Berthier, amando de Napoleão, né, deu uma ferida na igreja, mas não na igreja de Cristo, mas naquele grupo que estava dentro da igreja de Cristo que se prostituiu.
né? Então, quando ele fala uma só fé e uma só batismo, essa continua na igreja que foi para o deserto, que ficou 1260 anos lá. Agora, eles mudaram tudo, tem até documento que prova que essa igreja que foi para o deserto, ela batizava adulto e nunca recém-nascido. Então, esse um só batismo é conferido a adultos convertidos, né? E não a criança. Quer dizer, se houve alguma mudança e esse um só batismo, uma só fé, não se cumpre na fala desse homem. Infelizmente, né? Eu sinto muito, mas não se cumpre na fala deste homem, né? Então, qual que é o fruto que ele falou? O fruto dessa igreja prostituída é inquisição, é perseguição, é matar as pessoas, né? Agora, qual que é o fruto da igreja verdadeira? Manter a verdade. E a igreja verdadeira, ela está no Apocalipse como a mulher que é perseguida pelo inimigo. Então, essa mulher que é perseguida, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, é que fugiu para o deserto e ficou escondido 1260 anos. Essa igreja que ele falou nunca ficou escondida. Ela sempre ficou pública, né? E, na verdade, sempre foi uma perseguidora da verdade, né? Então, a casa caiu. A casa caiu para ele. Infelizmente, a casa caiu para ele, né? Porque se ele olhar direitinho, né, com certeza a igreja que ele tanto defende é a falsa, né? Então, a que se corrompeu, porque a igreja de Deus nunca se corrompeu. A questão da reforma, né, ela foi importante porque ela preparou o caminho, né, para que a igreja que estava no deserto voltasse. Então, a reforma, ela estava preparando as pessoas, né, colocando cada verdade aos poucos, né, para que, ao encontrar com aquele grupo que estava no deserto, que tinha toda a verdade, né, formasse só um grupo, e essa igreja está pública hoje. Eu não vou falar o nome dela não, mas ela guarda todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e tem o testemunho de Jesus. Ela faz o batismo como está dentro da Bíblia. Né? Ela faz o batismo como está dentro da Bíblia. Ela ensina as verdades bíblicas. Ela fala que essa igreja não tem uma cabeça visível humana, mas a cabeça dela é o próprio Cristo. Então, placa não salva, realmente não salva, né? Mas Jesus tem uma igreja verdadeira aqui nessa terra e com certeza, né, há muitos que ainda não estão no aprisco e ela está trabalhando para conduzir essas pessoas para a verdadeira igreja que não é a dele. Que Deus te abençoe. Ô Anderson, espero ter ajudado aí.